Está criado o Comitê Consultivo da Área Económica e Empresarial. O ato foi presidido por Patrícia Trovoada. O primeiro-ministro, em entrevista à TVS e à Rádio Nacional, diz que é necessário deixar de querelas e intrigas e apela à paz, alegria e reconciliação nos 48 anos da independência nacional. 12 milhões de euros é esperado para o combate à HIV-Sida, tuberculose e paludismo. A todos, muito boa noite, bem-vindos ao Telejornal. Está criado o Comitê Consultivo para Assuntos Económicos e Empresariais. Trata-se de uma plataforma público-privada para impulsionar o desenvolvimento económico nacional. A cerimónia que marcou a sua criação foi presidida pelo primeiro-ministro Patrícia Trovoada. A criação do Comitê Consultivo para Assuntos Económicos e Empresariais representa para o setor privado nacional um marco importante para a vida socioeconómica do país. Trata-se de uma plataforma privilegiada de diálogo, reflexão, consulta e concertação para a tomada de decisões, visando criar um ambiente de negócios mais propício e salutar ao exercício das atividades empresariais são-tomenses. O governo entende ser um passo determinante para dar confiança àqueles que arriscam seu capital em prol do crescimento económico nacional. Fundamentalmente, o que nós pretendemos é facilitar. Facilitar, reformar, acabar com as entraves, partilhar informação entre o governo e os operadores econômicos, consultar e incluir todas e todos os empresários nacionais, defender os empresários nacionais e promover o nosso país como destino para investimentos. O comitê, garantiu o chefe do governo, deverá trabalhar a curto prazo para eliminar tudo quanto tem dificultado o ambiente de negócios no país. Outra tarefa é a questão da dívida do Estado para com o setor privado, sem pôr de lado a problemática da fiscalidade. Se, de facto, o IVA constitui um avanço em matéria de reforma fiscal, é necessário que tudo quanto tem aparecido como dificuldades na implementação do IVA seja resolvido através de uma consulta urgente entre o setor privado e o setor público. A modernização e a digitalização como instrumentos indispensáveis não só para melhorar o desempenho dos serviços públicos, como para conferir maior transparência nas operações económicas que darão suporte à luta contra a corrupção, são também desafios a se ter em conta. Eu acredito que com o pragmatismo do setor privado e algum pragmatismo também desse governo, conseguiremos dar passos significativos para que se sinta, dentro de alguns meses, que o tecido empresarial santomense voltou a ganhar confiança, robustez e perspectiva de futuro. O primeiro-ministro defendeu que é preciso trabalhar na proteção do capital nacional, ou seja, dos empresários nacionais. O turismo constitui um dos eixos fundamentais para o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe, disse o primeiro-ministro. Quanto aos projetos estruturantes que o país tanto reclama, o chefe do governo defende, para o efeito, parcerias público-privadas ou iniciativas privadas. Para tal, Patrícia Trovoada acrescentou que o comitê, ora criado, terá uma palavra a dizer na tomada de decisão. Quanto aos grandes projetos estruturantes, para os quais também o governo acredita que a melhor solução será de parceria público-privada ou de iniciativa privada, essa
plataforma, esse comitê, irá também ajudar, antes das tomadas de decisões, para podermos partilhar informação, colher sensibilidades, de modo que os efeitos colaterais dos grandes investimentos no nosso país, que são indispensáveis para estruturar a nossa economia, sejam efeitos positivos e que possam beneficiar a todos. Na conjugação de esforços para alavancar a economia nacional, a preservação do meio ambiente deve constituir o pano de fundo, defendeu o chefe do governo. Temos uma necessidade da aceleração do crescimento econômico, da industrialização, nomeadamente a nível da agroindústria, mas nós nunca poderemos deixar de pôr de parte ou comprometer o meio ambiente, a natureza, as nossas praias, o nosso mar, as nossas árvores. Tudo porque o turismo é visto pelo Executivo como um dos eixos fundamentais para o crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. O primeiro capital que nós temos em relação ao turismo é a nossa natureza. Daí que, se nós temos que crescer, se nós temos que construir, nós temos sempre que integrar nessas nossas atividades o fator ambiente. Patrício Trovoada mostrou-se confiante na criação de oportunidades para tirar o país da difícil situação em que se encontra. Ainda sobre a questão de preservação do meio ambiente, na sua intervenção, Patrício Trovoada avançou a necessidade de se refletir junto à classe empresarial para os fatores de produção. Com os empresários nacionais, nós temos que refletir, nomeadamente nos empresários ligados à construção. Nós temos que refletir nos fatores de produção. E o governo está aberto, também aí. Nesta preocupação de preservação do meio, encontramos soluções inovadoras para que o nosso país possa crescer, as estradas possam ser construídas, os prédios, as pontes, os aeroportos, os portos, as estações de água, tudo isso indispensável, as escolas possam ser construídas, mas sempre na perspectiva de não degradação do meio ambiente e da nossa maneira de viver e de estar em São Tomé e Príncipe. Na cerimónia que marcou a criação do Comitê Consultivo para Assuntos Econômicos e Empresariais, o presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços fez uma caracterização da atual conjuntura socioeconômica do país e concluiu que a classe empresarial são-tomense está descapitalizada. O desemprego, a inflação, os preços dos produtos de primeira necessidade, principalmente os importados, não param de subir. A população está cada vez mais pobre e o poder de compra dos nossos concidadãos vem baixando e com ele, obviamente, o consumo. A promiscuidade no setor privado é tanta que não se consegue discernir ao certo quem é funcionário público ou decisor político e quem é o empresário na verdadeira essência do termo, principalmente no setor do comércio. Os eventuais investidores e mesmo certos operadores econômicos que já operam neste torrão, quando conosco reúnem, dizem de clara voz, de forma maliciosa ou não, que operar em São Tomé e Príncipe é muito desafiador, o que transmite sinais muito negativos para o exterior. Os operadores econômicos autóctones perderam a capacidade financeira para negócios, circunscrevendo-se em simples vendedores ambulantes, esperando por melhores dias. O furto, a indisciplina, a insegurança
são fatores que muito têm desencorajado os nossos produtores, com particular realce na agricultura e pecuária. Sintetizando o que acima foi descrito, eis, dentre outras, as preocupações mais gritantes que afligem o operador econômico nacional. Desde logo, 1. Existência de uma classe empresarial de uma forma geral descapitalizada. Pouco ou nenhum incentivo para o setor privado. Dificuldade acrescida de financiamento e quando houver, a preços não aceitáveis ou pouco aceitáveis. Excesso de burocracia numa administração pública desajustada. Aumento cotidiano de informalidade, com maior destaque no comércio. Fenômeno crescente de onda de furtos, indisciplina e insegurança. Quebra de confiança da parte dos investidores. Queda do poder de compra das populações. Degradação ou a inexistência de infraestruturas de apoio ao setor privado. Mormente, citamos algumas: logística portuária, vias de comunicação, energia, terminal de cargas, mecanismo para certificação de produtos, etc., etc. A ausência de uma diplomacia econômica robusta, necessidade de políticas próprias para negócios na Ilha do Príncipe. Por último, podia enumerar ainda outras, a necessidade de políticas, algumas legislações desenquadradas com as realidades atuais, desde logo o Código de Trabalho, o Código de Benefício Fiscal, lei que regula as atividades comerciais, pauta aduaneira, Código Comercial, Código das Sociedades Comerciais, etc. Veja ainda ao longo deste telejornal: Liga dos Veteranos do MLSTP quer congresso antecipado. Uma carta foi enviada ao presidente do partido. Paz, alegria e reconciliação são as palavras proferidas pelo primeiro-ministro quando o país está próximo a comemorar os 48 anos da independência nacional. Patrícia Trovoada, em entrevista concedida aos órgãos públicos de comunicação social, disse que o país ainda está a tempo de construir um futuro que foi sempre sonhado a 12 de julho de 1975. Mas eu quero dizer aos santomenses, vamos festejar esse 12 de julho na paz, na alegria, porque 12 de julho é fundamental, não somos nós, somos os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, foram santomenses de Santo Tomé e Príncipe, santomenses que vieram da Angola, do Cabo Verde, da Sierra Leoa, do Gabão, da Guiné Equatorial. Todos tiveram sempre essa esperança da libertação e da independência. Então, só por isso devemos dar valor a 12 de julho, dar valor à nossa independência, festejar na alegria. As outras dificuldades, como eu disse, com trabalho, com mais união, mas sobretudo muito mais trabalho, com dedicação, vamos conseguir ultrapassar. Somos 200 mil em Santo Tomé e Príncipe, 70 mil no estrangeiro. Temos gente boa, temos jovens bons, temos pessoas formadas suficiente, do meu ponto de vista. Precisamos de organizar a casa, precisamos de deixar das querelas, das intrigas. Sabe, eu vejo muita gente, às vezes, e elas ficam com receio por causa das brigas passadas. Eu não tenho esse tipo de sentimento. Somos todos pecadores, todos nós erramos. Às vezes erramos até inconscientemente. Bom, o que é que nós precisamos? Precisamos de paz, precisamos de reconciliação, precisamos de avançar. Sobretudo, a geração um pouco mais velha que eu, um pouco mais nova que eu.
Porque a maioria são jovens. Eles não têm nada a ver com isso. Não tem nada a ver com Cívica, com Santa Isabel, com Pinto da Costa, com Miguel Trovoada. Muitos não tinham nascido. E nós devemos é pensar neles. Porque eles é que devem ser a nossa preocupação. A eles nós devemos educação, nós devemos saúde, devemos formação, devemos emprego. Para eles poderem segurar um país para a nossa velhice. Se não, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Se nós deixamos essa sociedade à deriva, uma sociedade de frustração, de violência, de roubo, de irresponsabilidade, de impunidade, de esquemas, como é que vamos fazer? Então, eu penso que a função desse governo é, de facto, inverter esse ciclo. E podem contar com esse governo, pelo menos com a sinceridade do governo e com o empenho do governo. O primeiro-ministro disse que a solução para o país existe. Patrício Trovoada afirma não se tratar de vender sonhos e que o mesmo não apanha água com cesto. Não se trata de vender sonhos. Volto a dizer que eu conheço o país detalhadamente. Detalhadamente. Eu ouço aqui muita coisa de gente que estão cá com responsabilidade desde 75. E é sempre a mesma retórica. Teoria, ataques pessoais, pessoas que muitas vezes nunca assumiram nada. Eu assumo. Quem faz pode errar, mas faz. Eu quero dizer a todos os nossos compatriotas que solução existe. Existe. Solução existe. Quanto mais cedo nós atacamos os problemas, mais cedo teremos os problemas resolvidos. Mais cedo teremos os problemas resolvidos. Quer dizer, não podemos dizer, sabe, eu não apanho água com cesto. Eu acordo cedo, durmo tarde, a trabalhar para um objetivo. Não é fácil, mas eu volto a dizer que se nós todos, porque um homem sozinho, um governo sozinho não consegue, se nós todos, incluindo a oposição, nos focalizamos naquilo que se espera de nós, que é a resolução dos problemas do povo, havemos de conseguir. Havemos de conseguir. Tudo que nós temos hoje pela frente tem uma causa. Os problemas da estrada, da manutenção, do hospital, têm uma causa. As reivindicações salariais das pessoas que querem salários mais altos têm uma causa. O custo de vida tem uma causa. Bom, e essas causas têm ou não têm solução? Têm solução. São opções que temos que fazer. É trabalho, é dedicação, são contactos, são estratégias. Mas eu volto a repetir, como chefe de governo, eu sei que isso tem solução. Agora, é preciso interrogar-me. Será que queremos ou não queremos solução? Será que continuamos com pieguice, a contornar o obstáculo, a não querer enfrentar, a não querer assumir, ou realmente queremos assumir e resolver? É isso o problema. Será, desculpa, mas será que, eu digo isso, será que queremos agradar a Deus ou a diabo? Ou será que temos consciência que às vezes temos de tomar decisões difíceis, complicadas, corajosas para termos dias melhores? É tudo isso. Ora, somos uma democracia. Se a maioria dos santomenses não querem ficar no leve-leve, braços cruzados, queixinhas e não se trabalhar, de certeza que não vamos conseguir. E a maioria que quer tem que começar a falar. Porque há uma minoria que anda a fazer barulho e que anda a puxar para trás. Mas a maioria que tem consciência que temos que andar para frente, tem que puxar a carruagem para frente. Isso também é muito importante dizer.
O chefe do governo garantiu que a vida da população vai melhorar durante esta governação. Patrício Trovoada afirmou que as pessoas vão sentir a diferença e espera que no final deste mandato o país possa estar numa trajetória de desenvolvimento. É verdade que em 7 meses de governação tivemos, e eu não vou citar outros acontecimentos, toda a gente conhece, tivemos a lidar com questões de curto prazo. Mas não quer dizer que nós não tivemos a pensar também no médio e longo prazo. Estamos a fazer a reforma da justiça, estamos a atacar o grande problema da administração pública, não é? E mesmo se o início está a ser um bocadinho caótico, o IVA é uma reforma fiscal importante. Bom, que somos um dos poucos países que não tinham ainda o IVA. Bom, são problemas de curto prazo. Ao mesmo tempo, nós estamos a atrair investimentos estrangeiros, estamos a olhar para a questão do turismo, estamos a tentar lançar grandes obras, etc., que irão melhorar a situação do país a médio prazo. Bom, então, se eu tenho que dizer aos santomenses que com esse governo a vida vai melhorar, sim, nesse mandato a vida vai melhorar. De certeza. De certeza. Porque, ainda por cima, não temos como. Sabe? Nós estávamos a chegar a uma situação de ruptura. Ruptura. Nomeadamente, a questão do combustível era uma situação de ruptura. Encontrar financiamento para abastecer o país, uma situação de ruptura. Nós estamos a ultrapassar essas situações. Mas nós não deixamos de perder o foco, que é o médio e longo prazo. O médio prazo será esse mandato. Esse mandato. E eu espero que no final desse mandato, se temos que continuar ou não temos que continuar, pelo menos, que não haja retrocesso. Se amanhã o povo santomense dizer, passamos momentos difíceis com Patrício Trovoada, queremos um outro partido, queremos uma outra cara, tudo bem, mas que não se volte atrás naquilo que são os avanços. E o que nós estamos a fazer é realmente reformar o país, não é? Na administração, na justiça, fundamentalmente, estancar alguns problemas, não é? Ligados à saúde pública, ligados à segurança pública, alguns problemas que estão a afetar também a juventude, não é? Consumo de droga, excesso de todo o estilo. Temos de dar uma atenção fundamental à educação e à formação, não é? E depois, como eu digo, nunca há uma obra acabada. E, aliás, as expectativas das pessoas, ainda bem, são expectativas que nunca acabam. Mas que, pelo menos, eu posso garantir, se nós tivermos estabilidade, porque há muita gente que não nos quer deixar trabalhar, mas se nós tivermos estabilidade, eu creio que as pessoas vão sentir a diferença e vamos poder pôr o país numa trajetória que não é a trajetória perfeita, mas que será, eu acho, uma trajetória que representará os alicerces fortes para que o país não volte para trás. Os detalhes desta notícia, ou seja, desta entrevista com o Primeiro-Ministro, logo a seguir a este telejornal. O Executivo esteve esta segunda-feira reunido em Conselho de Ministros no Palácio do Governo. A reunião foi presidida por Patrício Trovoada. Neste Conselho de Ministros foi analisada a situação interna e internacional. Lobata prepara-se para acolher o ato central de 12 de julho. Notícia para acompanhar daqui a pouco. As autoridades sanitárias de São Tomé, ou seja, são tomenses, já elaboraram o projeto de financiamento do programa de luta contra o paludismo, HIV-Sida e tuberculose para o ano 2024-2026. O projeto está orçado, ou seja, o projeto que está orçado em 12 milhões de euros,
vai ser financiado pelo Fundo Global, que enviou uma delegação ao país para ultimar o processo junto das autoridades locais. 12 milhões de euros são as necessidades do país para implementar os programas de combate ao paludismo, HIV-Sida e tuberculose entre 2024 e 2026. O projeto tem um valor global, um valor de 12 milhões de euros. Portanto, é o valor para o ano de 2024 para 2026. Um orçamento global de cerca de 12 milhões de euros. O montante que está a ser discutido vai ser financiado pelo Fundo Global, que enviou uma delegação para concluir o projeto apresentado pelas autoridades santomenses. O desfecho final do projeto, com a contribuição, como eu disse atrás, da equipa do Fundo Mundial que está cá conosco. Está a referir-se a financiamento para que projeto? Ao projeto do Fundo Mundial que subvenciona na luta contra paludismo, VIH-Sida e tuberculose. Portanto, é um projeto do Fundo Global que financia essas três doenças. Vamos terminar o novo ciclo em dezembro, que é o ciclo 2021 a 2023, e necessário se torna nós submetemos um outro projeto para o novo ciclo, que será de 2024 a 2026. Então, neste momento, nós estamos na fase final da elaboração do projeto do Fundo Global, para ser submetido à equipa de TRP, para que o projeto seja validado no seu todo e ser implementado a partir de janeiro de 2024. O responsável explica que a situação epidemiológica do paludismo é bastante promissor. Já HIV-Sida e tuberculose, que também são financiados pelo Fundo Global, os dados são preocupantes. Em relação à tuberculose e VIH, a situação mantém estável. Portanto, os números apontam para uma estabilidade da situação, sobretudo novos casos de VIH-Sida, novos casos também da tuberculose. Portanto, podemos considerar no domínio da tuberculose, no domínio do VIH, a situação mantém estável. Com relação ao paludismo, que no ano passado os números aumentaram e ultrapassaram o limiar, então podemos concluir, fazer uma análise comparativa entre o primeiro semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023, realmente os números apontam para uma redução da incidência de casos de paludismo. Centro Nacional de Endemias, em busca de 12 milhões de euros do Fundo Global para financiar os programas de luta contra paludismo, HIV-Sida e tuberculose em São Tomé e Príncipe nos próximos 2 anos. A Liga dos Veteranos do MLSTP-PSD pediu a Jorge Bom Jesus a marcação do Congresso Extraordinário. A notícia foi avançada pelo jornal Telanon, que diz que a decisão foi tomada numa reunião da Liga dos Veteranos que teve lugar no passado dia 3 deste mês. A notícia faz manchete no jornal digital Telanon desta segunda-feira. Derrotado nas eleições presidenciais de julho e setembro de 2021, o partido MLSTP-PSD sofreu mais uma derrota, desta vez estrondosa, nas eleições legislativas, autárquicas e regional de setembro do ano 2022. Perdeu todo o poder executivo, autarquias e o governo central, que conquistou através de uma coligação após as eleições legislativas de 2018. Apesar das sucessivas derrotas eleitorais, Jorge Bom Jesus, eleito presidente do MLSTP-PSD em 2018, continua a presidir o atual maior partido da oposição, que tem 18 deputados no Parlamento de 55 assentos. Lê-se nos primeiros parágrafos do jornal Telanon. Segundo o Telanon, a Liga dos Veteranos do MLSTP-PSD reuniu o seu secretariado no dia 3 de julho e, após análise profunda da situação interna do MLSTP, chegou à conclusão de que é urgente a realização de um congresso extraordinário da União e Reconciliação Interna.
Existe um desentendimento entre algumas figuras históricas do partido com a atual direção que não tem permitido uma união para fazer frente aos próximos desafios e ter uma posição firme e coerente que nos permita ganhar as próximas eleições, avança o Telanon, referindo apenas à Liga dos Veteranos do MLSTP-PSD. Escreve o Telanon que a carta enviada ao presidente do MLSTP, Jorge Bom Jesus, a pedir a realização do Congresso Extraordinário, a Liga dos Veteranos faz outras constatações. Constatou-se que os fundadores históricos do partido viraram as costas ao partido e não aparecem em nenhuma atividade e a consequente marginalização dos veteranos, o que nunca existiu na história do MLSTP. Se o presidente Jorge Bom Jesus aceitar o pedido dos veteranos, deverá comunicar imediatamente à Comissão Permanente do MLSTP, órgão acusado pelos veteranos de ser infuncional. Logo depois será convocada a reunião da Comissão Política do partido, que por sua vez submeterá assunto ao Conselho Nacional. Este último é que tem a competência de convocar o Congresso Extraordinário e marcar a data. Este ano, o ato central das celebrações do 48º aniversário da Independência Nacional será realizado na cidade de Guadalupe, no distrito de Lobata. Os preparativos já iniciaram. Na contagem decrescente para a comemoração dos 48 anos da Independência Nacional, uma equipa multissetorial que integra técnicos da Câmara de Lobata, distrito que irá acolher o ato central das comemorações de 12 de julho, e o Governo Central começaram os trabalhos de ornamentação do espaço. Já preparamos tudo quanto era necessário. Da nossa parte, com o serviço de manutenção já está toda ela feita. Todas as vilas e distritos, todas as vilas do distrito está ela toda limpa para poder receber 12 de julho. Portanto, centro, que é o capital, já fizemos serviço de manutenção, que é uma manutenção ela atraente, como está tudo claro, visível. Já fizemos tudo que é necessário da parte da limpeza. Agostinho Neto, que será o ato não é Agostinho Neto, depois de término na cidade de Guadalupe, será coquetel na Roça Agostinho Neto. Portanto, Roça Agostinho Neto também está ela limpa, toda preparada, edifício toda ela pintada, com a empresa que já se concretizou ao pedido da comissão organizadora do 12 de julho. Portanto, tudo já está em plenas as condições. No centro da cidade de Guadalupe foi erguido um palco para acolher as entidades nacionais, representantes do corpo diplomático e convidados para os festejos de mais um aniversário da Independência Nacional. Ontem, a equipa de Top Internacional, a empresa, já tentou organizar com o palco, que está a se preparar, está visível, já se viu, portanto, tudo já está preparado. Da parte da Câmara estamos seguros de que, de facto, as coisas vão correr bem. De igual forma, o presidente do distrito de Lobata garantiu que outras vilas também estão a ser preparadas. Todas as vilas e distritos, todas as vilas do distrito está ela toda limpa para poder receber 12 de julho. A Agostinho Neto também está ela limpa, toda preparada, edifício toda ela pintada, com a empresa que já se concretizou ao pedido da comissão organizadora do 12 de julho. Portanto, tudo já está em plenas as condições. Enquanto isso, as forças militares e paramilitares vão testando o piso para o tradicional desfile, que atraiu vários olhares curiosos em Guadalupe. Os pequeninos que enfrentaram, ou seja, que frequentaram o internato Princesinha, fizeram a sua festa de finalistas por terem concluído esta primeira fase educacional.
Vestidos a rigor, estas crianças festejaram o fim da primeira etapa da educação básica. Durante as suas passagens no internato, estes alunos tiveram a oportunidade de desenvolver várias capacidades do equilíbrio da criança, focando-se na formação pessoal, social, expressão, comunicação e conhecimento do mundo. A responsável do internato, Princesinha, Esther Will, diz que estas crianças estão devidamente preparadas para a nova etapa. Fico muito honrada, mais uma vez, por preparar essas crianças para o mundo do primeiro ciclo. Até que elas sabem escrever com a letra da escrita, sabem conhecer todas as palavras com letra de escrita, não letra do livro, e também letra do livro, sabem diferenciar o número das letras, sabem diferenciar a palavra da frase, a frase da letra. Portanto, eles têm essa capacidade. Não terá grandes problemas ainda? Isso eu não tenho dúvidas que não tenho. Eles investigaram bem. Eu tenho um mundo que é um mundo para as crianças, um mundo onde a brincadeira é primordial, mas também o conteúdo que eu tenho para dar, eu dou e eu sei que eles assimilam. Vão-se embora e no que toca a saudades? Muitas saudades. E cada vez que elas partem, fica um dever cumprido. Assim, a partir de setembro próximo, vão ingressar no ensino primário. Daniel, uma poesia. A tua poesia, vamos. A tua poesia. Vem lá. Ponto final neste telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Nós voltamos amanhã. Até lá.